Estamos trazendo mensagens que liberta e traz vida. Vamos trazer uma reflexão no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 13, 19 em diante. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde a criação que Deus criou. Até agora nunca houve, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes que de antemão vos tenho dito. E no versículo 26 diz assim: então virão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A palavra do Senhor nos diz aqui em Marcos capítulo 13, versículo 19 em diante, que haverá uma aflição tal na face da terra. Mas quando acontecerá isso, pastor? Na volta do Senhor Jesus. As nações se lamentarão, os povos se lamentarão, porque haverá um sumiço de filhos, pais, mães. E quem são esses, pastor? São justamente esses que estão sacrificando a sua carne, que sacrificou, crucificou a sua carne ali na cruz do Calvário com Cristo. São aqueles que nasceram de Deus, são aqueles que largaram o mundo, que não estão mais, vivem neste mundo, mas não praticam mais as coisas deste mundo. E a Bíblia diz que se levantarão falsos profetas, falsos cristos, e farão sinais e prodígios. E hoje não é diferente. Nós estamos vendo aí em toda a face da terra pessoas dizendo, eu sou o Cristo, outros dizendo, eu sou profetas, outros dizendo, eu sou escolhido, e fazendo sinais, mas isso são espíritos imundos. O que diz lá o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias se levantarão falsas doutrinas, doutrinas de demônios, e nós estamos vendo isso. Homens que andam com mentiras, dizendo ser de Deus, homens avarentos, soberbos, presunçosos, homens desobedientes aos pais e dizendo não sou de Deus, e fazendo sinais. Esses sinais são espíritos imundos. É verdade que Deus usa os seus vasos, mas Deus usa os vasos que andam na presença dele. Essa história de dizer que Deus usa até o bêbado, que Deus usa até o pecador, olha, peraí, Deus tem vasos na sua igreja. Deus não precisa usar bêbado, não precisa usar pecador para falar aos seus filhos. Não. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita no coração daqueles que amam verdadeiramente a Deus. E Deus usa esses que andam na presença dele. Então eu já ouvi muitas pessoas dizerem, mas Deus usa até o bebu, Deus usa até... Não, peraí. A Bíblia diz que Deus é santo. E Deus não vai habitar o seu espírito em qualquer templo, em qualquer vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Deus nos chamou para a santificação. Então, Deus tem os seus vasos escolhidos para usar. Deus tem os seus vasos, vasos de honra. É verdade, a Bíblia diz que há vasos de honra e vasos de desonra, não é? Mas Deus usa os seus vasos de honra. E aqui o Marcos relata que porque naqueles dias, Marcos capítulo 13, versículo 19, porque naqueles dias, ele ouviu Jesus falando sobre isso, haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Isso significa que Deus ainda não enviou seu Filho, e a qualquer momento ele virá, com certeza, pode ser agora. Agora sim, já, ele vem buscar a sua igreja. Isso é uma verdade, Deus vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja a qualquer momento.
Ah, pastor, mas desde que eu sou pequeno que eu ouço falar sobre isso. Hoje eu já estou com 70, 80 anos. Sim, mas a Bíblia diz que Deus abreviou aqueles dias. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Deus, não há limite em Deus. Deus é infinito, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Nós contamos os nossos dias, mas Deus, Ele é Deus. Então, Ele está nos dando essa oportunidade, a mim e a você, de ouvir, de guardar a sua santa palavra, de entender. A Bíblia diz que Jesus está voltando, amigo, e a qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja. E depois da volta, depois que Jesus arrebatar a igreja, haverá uma aflição tal que nunca houve. Os pais procurando seus filhos, os filhos procurando seus pais, a mãe procurando seu bebê que sumiu. Não é que sumiu, é que foi arrebatado ao reino do Pai. Então haverá falsos profetas, falsos cristos. E hoje nós estamos vendo aí pessoas sem vidas dizendo: não, eu sou de Deus, eu sou vaso. Mas Deus conhece os seus filhos, Deus conhece. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas ouvem a voz do bom pastor. Então as ovelhas ouvem a voz do pastor, as ovelhas conhecem o seu pastor conhece as ovelhas. Existe hoje muitos lobos devoradores, pessoas que se filtram no meio evangelho, no meio do evangelho para dizer palavras convincentes, persuadindo, convencendo, dizendo que é de Deus. E quando nós vamos ver a vida dessas pessoas, meu Deus do céu, misericórdia, misericórdia. Então, o livro de Marcos relata sobre a volta do Senhor Jesus, e Jesus está voltando a qualquer momento para buscar a sua igreja. E Ele abreviou os dias, porque senão nenhuma carne se salvaria. A gente está vendo hoje a violência desenfreada que está neste mundo. O que é isso? É a volta de Cristo. Misérias, né? Países sofrendo com terremoto, com enchente. Está um caos total. E esses são os sinais da volta do Senhor Jesus. Que nós possamos entender, despertar. Jesus está voltando. A gente vai fazer uma oração. Eu gosto muito dessa oração, Berg. Deixa gravar essa oração, tá? Que a gente quer que o povo em casa também ouça essa oração. Você que está em casa, ouvindo pela rádio, eu vou lhe dar um conselho. Se você me vê como homem de Deus, guarde esse conselho para você que está em casa também ouvindo pelo rádio, pela Rádio Videira Vida Online para todo o planeta Terra. Escuta só, não se esqueça, você que está em casa me ouvindo também, de fazer sempre esta oração que nós vamos fazer agora. Essa oração libertou uma família de 12 pessoas que estavam na sarjeta do pecado. De 12, se eu não me engano, 12 a 13 pessoas de uma família que todos estavam nos vícios do pecado. E através dessa oração, Jesus libertou muitas vidas lá nos Estados Unidos. Esta oração de um missionário, pastor americano, e nós pegamos aquelas palavras e transformamos em oração. Vamos orar. Diga assim: eu renuncio a todos os espíritos dos vícios, da macumbaria, da feitiçaria, do olho grande, da inveja, espíritos da avareza, da prostituição, espíritos dos vícios, do cigarro, da bebida, espírito das drogas. Eu renuncio a todos os espíritos de músicas satânicas, duplos sentidos, espíritos malignos que entram através da comida
oferecidas aos demônios, eu não aceito. Eu renuncio aos espíritos da idolatria, da feitiçaria, do budismo, diga assim, do budismo, de Maomé, os espíritos de Allan Kardec, esses espíritos opressores. Diga assim: eu não aceito, porque o meu Deus, só Ele é o Espírito Santo, é Ele que habita em mim. Eu não aceito nenhum espírito aproveitadores, espíritos diabólicos que entram e diz que é reencarnação. Diga assim: eu não aceito, porque o meu Deus é grandioso para habitar no meu coração, na minha alma. Por isso eu renuncio todo o mal em nome de Jesus e declaro libertação para mim e para toda a minha casa. Eu não aceito também as panelas lançadas nas matas virgens, nas cachoeiras, nas encruzilhadas. Diga assim: eu piso, eu quebro todas as panelas. Diga assim: eu piso nas macumbarias, nas feitiçarias, em nome de Jesus, e ordeno que todo mal só. Dê uma glória para Jesus e uma salva de palmas para o Senhor Jesus, glorificando, exaltando. Diga amém. Poder sentar agora.